Quando você come uma comida salgada, o que você pede na hora? Água. Aquela samaritana se tornou sal, sal da terra. Meio-dia, a luz iluminou, luz do mundo. Ela vai até a Samaria e começa a falar de Jesus. E aquele povo ficou com sede. Sede de quem? Daquele homem lá no poço. E eles vão até Jesus. Será que você tem sido esse sal, despertando o desejo e a sede das pessoas por Jesus Cristo? Foi desta oração que eu escrevi este pequeno poema que partilho com os senhores. Hoje, a samaritana sou eu, caminhando com um cântaro vazio na mão. Hoje, a samaritana sou eu, caminhando com um cântaro vazio na mão, trazendo no coração tantas sedes escondidas. E tantas histórias que só Deus conhece. Venho ao poço no calor do meio-dia da vida, onde o cansaço pesa e a alma se inquieta, procurando água nas fontes deste mundo, que prometem muito, mas saciam tão pouco. Quantas vezes tentei matar a sede nas águas rasas das ilusões humanas, e voltei para casa com o coração cansado e a alma ainda mais vazia. Mas hoje eu encontro Jesus sentado junto ao poço, esperando por mim como quem espera um amigo, olhando minha história. Olhando minha história, sem condenação, e falando ao meu coração com ternura. Só Ele conhece minhas quedas e meus caminhos tortos, conhece minhas lágrimas e minhas batalhas, e mesmo assim me pede algo tão simples: dá-me de beber. E eu descubro com espanto e alegria que aquele que pede é também aquele que dá, que aquele que tem sede de mim é a fonte que pode saciar minha vida. Hoje deixo o meu cântaro aos pés do poço, deixo para trás minhas falsas seguranças, porque encontrei algo maior do que tudo aquilo que eu buscava. Hoje a samaritana sou eu, que encontro no olhar de Cristo a misericórdia, na sua palavra a verdade, e no seu coração água viva. E agora eu posso caminhar pela vida com o coração renovado e cheio de esperança, porque sei que encontrei a fonte verdadeira, Jesus, o Salvador do mundo, a água que me saciou como nenhum ser humano poderia saciar. Por isso, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas eu lhe daria. Queridos irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que nos acompanha aí de casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Sabemos que o ser humano é o ser da fome e da sede. Nós temos fome e sede sempre. E há pessoas que têm, parece, uma fome e uma sede maior que a dos outros, porque tem gente que no almoço já está falando da janta. Tem gente que no café da manhã já está sonhando com o lanche da tarde. Por quê? Porque o nosso estômago sempre digere o que ele vai cair. E o ser humano tem uma fome insaciável, não vai se saciar. Nós nos saciamos temporariamente. Basta você ter uma bela refeição, talvez um sono, pouco tempo depois você já estará querendo comer de novo e beber de novo. É por isso que Jesus fala muito sobre a comida eterna e a bebida eterna. No evangelho que ouvimos da samaritana, vai misturar ali a sede dela por água, a sede dele por ela,
e a fome dos discípulos por Ele. Ali vai misturar fome e sede humana com aquilo que Deus pode nos dar. Uma comida que sacia a fome eternamente, uma bebida que sacia a sede eternamente. Fome e sede todos nós temos, isso aí nos iguala. Todo mundo tem fome e todo mundo tem sede. O que é que nos separa? O que é que faz de nós diferentes? Onde nós saciamos a fome, onde nós saciamos a sede. Aqui é o lugar existencial, a fome e a sede que nós trazemos internamente, onde é que nós procuramos saciá-la. É isso que nos fará pessoas com olhar para a vida eterna e pessoas com olhar para a morte eterna. Nós que somos cristãos, nós não caminhamos para a morte, nós caminhamos para a vida, vida eterna, comida, bebida eterna. Uma pessoa que vive para a vida, vida eterna, ela vai saciar a sua fome e sua sede num determinado lugar. A pessoa que tem na cabeça dela que com a morte acaba tudo, que não há céu, não há inferno, não há purgatório, não há julgamento, esta pessoa caminha para a morte, e o jeito dela viver esta caminhada é também diferente. A maneira que ela vai saciar a fome e a sede dela é diferente. Olhemos para nós mesmos, olhemos para a sociedade. Todos nós queremos matar a fome e a sede, e não só de comida e bebida, de amor, de presença, de saúde, de realização. Onde nós buscamos? A primeira leitura que foi proclamada traz uma questão muito séria e que toca a cada um de nós. Quando as coisas não vão bem, quando falta a comida e a bebida, no caso, amor, saúde, estudo, trabalho, o que vem à nossa mente e ao nosso coração? Nós ouvimos na primeira leitura que se usa muito o verbo murmurar, reclamar. A reclamação, ela afasta a graça de Deus. Se nós soubéssemos o tanto que a reclamação, ela influi até na nossa célula, até no nosso corpo, até no nosso físico, o que dirá nas emoções e na espiritualidade. Toda vez que o povo murmura, coisas ruins aconteceram, acontecem e acontecerão. E o pessoal começa a murmurar contra Moisés, que eles estão no deserto. Eles saíram do Egito, estão indo para a terra prometida, estão passando pelo deserto. Eles estão no deserto de 40 anos. Nós estamos no deserto de 40 dias, que é a quaresma. E nesta quaresma, nós estamos encontrando a saciedade ou a murmuração. Quem está satisfeito, não murmura. Quem satisfeito não está, reclama. Por isso eles reclamaram com Moisés: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede? E Moisés, ele vai lançar sobre aquele povo uma pergunta. Antes de dar água milagrosa da rocha, ele vai perguntar para aquele povo: o Senhor está ou não no meio de nós? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quantas vezes na missa o padre fala isso e vocês respondem? 3 vezes. Antes do evangelho, antes da oração eucarística e antes da bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, demos graças. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, ide em paz. Ele está no meio de nós. Como? Primeiro, o Senhor esteja convosco na palavra. Segundo, o Senhor esteja convosco no pão, na Eucaristia. Terceiro, esteja convosco no testemunho, quando acaba a missa e começa a missão. Ele está ou não no meio de nós? A hora que Moisés vê aquele povo reclamando, primeira coisa que Moisés quer saber daquele povo: vocês estão reclamando porque vocês duvidam que Deus está no meio de nós? Quando na nossa vida falta algo, vem uma doença, um acidente, um desemprego, um problema familiar, uma dor, a pergunta é: o Senhor está ou não no meio de nós? Que na nossa cabecinha, muitas vezes dura,
parece-nos que quando vem algum problema, Deus se ausentou. Eu estou sofrendo porque Deus não olhou para mim. Eu sofri esse acidente porque Deus se ausentou. Eu perdi o meu trabalho porque Deus se ausentou. O meu filho está nas drogas porque Deus se ausentou. Quando é que Deus vai matar a fome e a nossa sede? E começamos a reclamar. E reclama da vida, e reclama das pessoas, e reclama do trabalho, e reclama do governo, e vamos reclamando. E Moisés pergunta para os reclamões: Deus está ou não no meio de nós? O povo já tinha visto milagres: a libertação do Egito, o mar vermelho que se abre, o maná que cai dos céus. Deus deu provas do seu poder, mas o povo continua reclamando. O Senhor está ou não no meio de nós? É por isso que aquele lugar, Moisés colocou o nome de Massa e Meriba. Nas leituras geralmente a gente lê Massa e Meriba, mas a pronúncia certa é Massá e Meribá. O que significa esse nome, Massa e Meriba, o Massá e Meribá? Massa é tentação. O povo foi tentado na reclamação e caíram na tentação, reclamaram. E Meribá é murmuração. Qual é a maior tentação hoje da nossa vida? A murmuração, a reclamação. Que se você prestar atenção, e se a gente não presta atenção, e se nós não oramos e não vigiamos, nós começamos a entrar num ciclo de reclamação, e a gente reclama sem ver que está reclamando. Há pessoas que reclamam de alguma coisa que não está bom, e quando tudo está bom, ela inventa um problema para reclamar que aquilo ali não está bom. Ela não vê, a pessoa não vê, mas nós e você, que tem um contato mais íntimo com essa pessoa, que convive com ela, talvez sua namorada, seu esposo, um filho, um amigo, se você vê que esta pessoa entrou nesta murmuração, você tem que falar com ela. Falou: olha, você não vê, mas você reclama da hora que acorda, da hora que você dorme, você reclama de tudo. Talvez você não veja, mas quem está ao seu redor vê na sua língua uma língua ingrata. Você reclama do tempo, você reclama de horário, você reclama de comida, você reclama dos outros, tudo está ruim, nada está bom. E a pessoa, ela não sabe, mas a reclamação, ela não tange apenas a espiritualidade, mas ela vai passar para o emocional. E a reclamação vira um hábito, um vício, e a pessoa ela tem a necessidade de reclamar sem ver que está reclamando. Não sei se você convive perto de alguém assim. Você conta uma coisa boa, a pessoa coloca uma questão problemática. Eu vou fazer tal coisa. Tá bom, mas tem gente que já fez e deu errado, hein? Eu comprei tal coisa. Tal coisa estraga muito fácil. A pessoa sempre ela tenta ver algum problema numa bênção que você tem. São os murmuradores. Leia na sua casa, você de casa, anote aí no seu caderninho de reflexão, Salmo 1. É fácil você lembrar. Salmo 1. Leia esta semana o Salmo 1. Lá está falando que esses dois tipos de pessoa: a pessoa abençoada e a pessoa que não vai ter coisas boas na vida. E quais as causas? Não vou pregar sobre isso, mas vou apenas citar. A pessoa abençoada é como uma árvore plantada junto à água. E a pessoa que a vida não é boa, entre os três casos, um dos casos é aquela pessoa que se une aos murmuradores. Que se você convive com pessoas que reclamam, você aprende a reclamar. Se você convive com pessoas que agradecem, você acostuma a agradecer. Cuidado para que a murmuração não transforme a sua vida e a sua casa em Massá Meribá. Que se Deus olhar para a sua vida, meu filho, e para a sua casa, e falou assim: eu tenho um nome para essa pessoa, eu tenho um nome para a casa dessa pessoa, eu tenho um nome para o trabalho dessa pessoa, Massá Meribá. Você caiu na tentação da murmuração. Quando você agradece a Deus, o seu anjo da guarda diz: gratidão. Quando você reclama de qualquer coisa, o mal diz: Massá Meribá. O que tem subido ao céu? Mais gratidão ou a tentação da murmuração chegou ao teu coração? Na primeira leitura nós vemos que a rocha é ferida e ela cospe água. E ali o povo bebeu e terminou a reclamação. E a leitura termina com a pergunta:
Agora que vocês já beberam, me respondam: Deus está ou não no meio de nós? Aí todo mundo, sim. Mas depois, né? Nós devemos dar a prova de fé, é na hora da sede, é na hora do desemprego, é na hora que você vai no médico e recebe que você tem uma doença grave, é quando o seu filho está na droga, na bebida, na prostituição, quando você não se livra da depressão, etc. É nesse momento que você precisa confiar em Deus, dizer: apesar de tudo, Ele está no meio de nós, e no momento certo Deus vai agir. Padre, por que eu não sinto Deus em todas as circunstâncias? Porque você não está aprofundando na palavra e na Eucaristia. É aqui que você tem a presença maior de Deus, lendo a palavra e recebendo o pão eucarístico. Eu penso, meus irmãos, é que eu sou muito aberto com vocês, você de casa também me conhece há muito tempo. Eu penso que missa, para quem não entende, é um porre. Nossa Senhora, missa, para quem não entende o que está sendo celebrado, eu acho que não tem coisa mais chata na face da terra. Senta, levanta, senta, amém, amém. E o padre, eu só não quero que acabe esse negócio, hein? Aí o coral, ó Senhor, não. Ai meu Deus. A pessoa não está entendendo nada, não, coisa chata, todo domingo a mesma coisa, não, coisa sem graça. Mas quando você sai de Massá para Meribá e você entra para a Eucaristia, o que significa Eucaristia? Ação de graças, Eucaristén, ação de graças, do grego. Olha, a pessoa que murmura da missa, ela está em Massá Meribá, ela não entrou na Eucaristia, porque a Eucaristia é ação de graças. Quando você entende o mistério, quando você vive a missa, e você não apenas assiste, mas você vive a missa, aquilo te sacia. E um domingo sem missa é uma semana sem graça, fica faltando alguma coisa. Não estou criticando não, estou apenas contextualizando. Vindo para cá, eu vi muita gente fazendo caminhada, Cooper, bicicleta, alongamento, saúde física. Mas a minha pergunta é: estes estão procurando também, cuidar do físico é bom, é necessário, mas aquele povão todo, eles estão procurando no domingo, o dia do Senhor, a saúde espiritual? Porque senão, meu filho, eles cuidam da casca, do físico, e Deus vai dizer que quem vê cara não vê coração. O homem vê a aparência, Deus vê a essência. Então precisamos ter esta atração pelas coisas de Deus, e até na missa afastar a reclamação e entrar na Eucaristia. Que aquele que entende a Eucaristia, ele viverá todo domingo a sua Páscoa semanal, e ele vai dar graças a Deus. Eucaristia, ação de graças. Quem não vive na Eucaristia, vai viver aonde? Em Massá Meribá, a tentação da murmuração. Mas nós vamos aqui para o melhor do domingo, Jesus com a samaritana, os dois com sede. A mulher tinha sede de água, Jesus tinha sede dela, e Jesus vai ali exatamente por causa dela. Ela não conhecia o Senhor, mas Jesus já a conhecia. Interessante isso. Você vê no diálogo que o desconhecido para ela é ele, mas ela não é desconhecido. Tanto é que ele faz uma pergunta que ele já sabe a resposta. Meus irmãos, guarde isso, viu? Todas as perguntas de Deus, ele já sabe a resposta. Por isso que muitas perguntas de Jesus, e Jesus pode ser estudado como o homem das perguntas, ele pergunta e ele sai. Por que ele não espera a resposta? Ele já sabe, mas para ele o interessante é a pergunta. Vou dar um exemplo, eu gosto muito de analogia que ajuda a compreender o texto. A sua mãe, o seu marido, o seu irmão já sabe o que aconteceu, mas você ainda não contou. A pessoa chega perto de você e pergunta assim: e aí, tudo bem? Tudo bem. Não quer me contar nada não? Não. Conta tudo bem. Tudo bem. O que a pessoa pensa? Não confia em mim, porque eu sei que não está bem, porque ele não contou. Agora temos outro exemplo, né? E aí, meu filho, tudo bem? Mãe, está bem não. Meu marido, vem cá, deixa eu te contar. Meu irmão, vem cá. Falei, não, eu já sabia disso tudo aí, mas eu te perguntei para saber se você tinha confiança de me contar, para que eu pudesse te ajudar. É assim. Deus, ele já sabe, mas quando ele pergunta, não é para que ele saiba, é para que ele saiba se você tem confiança para contar. Quando Jesus senta naquele poço, ao meio-dia,
ele sabia que só viria tomar água ali quem não gostava de gente, quem tinha vergonha, quem tinha receio, quem já foi muito condenado, apontado, julgado. Porque a melhor hora do poço são nas primeiras 2 horas do dia, porque a água está fresquinha, está limpa. Então ali iam pessoas, rebanhos e tudo mais. E esse tirar a água do poço é tirar água para tudo. É água para tomar, é água para fazer comida, é água para tomar banho e tudo. Por que essa mulher vai ao meio-dia? Porque era uma mulher mal falada. Ela não queria sofrer mais, então ela fugia de gente. Ela foi ao meio-dia, que é o horário mais quente, para evitar pessoas. Meus irmãos, guarde uma coisa no seu coração: toda pessoa difícil é uma pessoa ferida. E toda pessoa que foge de você ou ataca você, ela precisa de amor. Não sei se você já teve cachorrinho, gato ou um animal. Um animalzinho acuado, um gato acuado, ele faz 2 coisas: ou ele foge para salvar a vida dele, e ele vendo que não pode salvar, ele parte para o ataque. Uma pessoa ferida, uma pessoa que traz sangue interno, ela está sangrando no coração, com você ela faz 2 coisas: ou ela vai fugir de você, ela vai evitar conversa, ela vai evitar diálogo, ela vai evitar presença, ela está fugindo, não porque ela é uma pessoa má, ela está ferida. E se você acua esta pessoa, o que ela faz? Ela parte para o ataque, porque um animal acuado, ele ataca. A samaritana, ela pegou o primeiro caminho, mas na conversa com Jesus, ela pega também o segundo caminho. Primeiro, ela foge. A hora mais quente do dia, meio-dia, é a hora mais quente do dia. Mas eu não sei se você sabe, a hora mais quente do dia, onde os 2 ponteiros apontam para o infinito, é a única hora do dia que se pode ver o sol no fundo do poço. Se você estiver no fundo do poço e olhar para cima, você vai ver o sol apenas 1 hora do dia. Que hora que é essa? Meio-dia. Porque depois disso, ou ele está no crescente, ou ele está no poente. Por que Jesus está no poço ao meio-dia? Porque aquele poço simboliza o coração daquela mulher. Aquele poço simboliza o nosso coração. E o que tem no fundo do poço? Água. O que não tem no fundo do nosso coração? Água, o Espírito. Jesus na Eucaristia, só que nós estamos procurando fora, pelo que nós achamos dentro. E há um verbo que é usado no sentar de Jesus, que ele não senta, isso é no texto grego, né? Ele não senta perto do poço, ele não senta ao lado do poço, ele não senta na beira do poço, ele senta em cima do poço. Quer dizer, ele está em cima do poço e ali ninguém tira água mais. Por que ele se senta em cima do poço ao meio-dia? Porque ele é este sol capaz de iluminar as trevas do nosso coração. Eu não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado, não sei as suas dores interiores, não sei qual é a sua sede, tampouco a tua fome. Mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo pode saciar você. Jesus Cristo pode curar você. Jesus Cristo pode devolver sentido à tua vida. E aqui não é uma hora de relógio, não interessa o ponteiro do relógio. A hora que a pessoa se abre a Jesus, para ela é meio-dia. O que significa isso? Que tudo que ela viveu ali, de tristeza, de lamúria, de sofrimento, ela tem um outro tempo de bênção e de graça. O que é meio-dia? Se passaram 6 horas da luz e faltam 6 horas para o sol se pôr. Tem muita coisa para nós vivermos depois do encontro com Jesus. É apenas meio-dia. Você não está no fim do dia, você não está no fim da vida, você está no fim da sua história. Quando você se encontra com Jesus, Ele ilumina a tua vida e ali você verá, é apenas o meio da caminhada. Tem muita coisa para fazer. Meus irmãos, não podemos fugir das pessoas porque temos vazios interiores. Precisamos nos aproximar de Cristo e Ele vai colocar no nosso caminho pessoas para colaborarem conosco e para nos ajudarem numa caminhada mais feliz. Mas não busque nas pessoas o que só Deus pode te dar. Lembro do meu tempo de seminário, não me lembro qual era a aula, mas um dos professores leu um poema
chamado A Cruz da Prostituição, baseada na samaritana. São as pessoas que têm fome e sede, e na cabeça delas, eu vou me saciar no prazer, então eu tenho que ter prazer. Aí o poema diz que um homem com fome e sede de amor foi beber e comer no lugar errado. Ele foi para um centro de prostituição, e ele chega carregando a sua cruz, e ele vê na esquina uma mulher se insinuando, expondo as partes. Uma mulher que também tinha no ombro uma cruz. Os dois se encontram e vão negociar, e o texto diz 30 moedas de prata. Então eles vão ter um relacionamento íntimo, vão fazer sexo. Os dois saem infelizes, carregando a cruz, em direção ao motel da esquina. Esses motéis só para sexo e prostituição. A cruz não passa na porta, então ele deixa a dele de um lado, ela deixa a dela do outro, e os dois sobem, e ali eles têm aquela relação fria, rápida, apenas para saciar a carne. Enquanto acontece o ato, ela se vê recebendo e ele se vê realizado. Terminou aquele ato, se vestem, ele acerta com ela e os dois descem. Ele pega a cruz dele e volta para a casa dele. Ela pega a cruz dela e volta para a esquina. Só com um detalhe: a cruz está mais pesada. O poema termina assim. Meus irmãos, quantas e quantas vezes, aonde nós estamos procurando saciar a nossa sede e a nossa fome, ao invés de aliviar o nosso sofrimento, nós sofremos mais. Ao invés de aliviar o peso da nossa cruz, ela pesa mais, porque nós não estamos saciando a fome e a sede em Jesus, mas nos prazeres do mundo. E aqui eu citei a cruz da prostituição, mas tem a cruz do crack, tem a cruz da cocaína, tem a cruz do álcool, tem a cruz da pornografia, tem a cruz da masturbação, tem tantas e tantas cruzes. E na hora que você vai sentir o prazer, você tira a cruz, e ali parece que você matou a fome e a sede. Mas basta passar aquele tempo e você voltar ao normal, tem que pegar a cruz de novo, ela estará mais pesada. E no ombro de certas pessoas, a cruz chega a pesar tanto que a pessoa desistiu de caminhar. Eu já atendi muitas pessoas que a família trouxe porque a pessoa desistiu de caminhar, desistiu de lutar, não quer tomar remédio, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer se relacionar, a pessoa quer morrer. E muitos tentam, e tantos conseguem. Cuidado, meus irmãos, aonde você vai buscar água, porque conforme o lugar que você for, você encontrará pessoas não interessadas em saciar a tua água, mas ser o sétimo homem. Porque aquela mulher que vai até Jesus, ela é uma mulher carente, uma mulher sofrida. Padre, o que a samaritana queria? Ser feliz. O que eu quero? O que você quer? Ser feliz. Ser feliz do jeito santo, ser feliz do jeito certo, ser feliz do jeito de Deus. Mas tem gente que quer ser feliz e, como não conhece o caminho, vai sendo feliz do jeito errado. E a mulher, quando vai dialogar com Jesus, ela parte para o ataque. Se ela foge das pessoas, ela vai atacar. Olha que mulher amargurada. Também porque era samaritana e ele judeu, mas não apenas por isso, uma mulher ferida. Toda pessoa ferida, ela foge ou ataca. Jesus vê a mulher e pede: dá-me de beber. Por que você, sendo judeu, pede beber a mim, que sou samaritana? Você não tem nem balde, você não tem nem copo, você não tem nada aí. Olha, uma mulher ferida. Uma pessoa ferida, ela te ataca gratuitamente, ela te humilha gratuitamente, ela te põe para baixo gratuitamente. Eu vou contar um nome, porque senão chega na pessoa, né? Mas um bispo muito querido fazia questão de comprar um jornal toda manhã. E ele ia na banca comprar o jornal e dizia sempre: bom dia, sorrisão. O cara da banca falava assim: para você, e dava o jornal. E foi assim durante semanas, até que um padre que estava na casa desse bispo foi com ele buscar o jornal. Ele fazia questão de buscar o jornal. Falou: vamos buscar o jornal que a gente toma um cafezinho aqui também.
E o padre foi. O bispo chegou, bom dia. O cara, para você. Ele pega o jornal e sai. E falou, olha, Deus te abençoe. Até amanhã. E o cara não respondeu nada. E o padre perguntou, mas hoje ele está azedo, hein? O bispo, não é hoje não, é todo dia. Todo dia eu venho buscar jornal e todo dia ele me fala a mesma coisa. Mas o Senhor continua cumprimentando? O Senhor continua sorrindo? O Senhor continua vindo para esta banca? Você continua, porque a má ação dele nunca contaminará a minha boa ação. O ferido é ele, eu sou chamado a curá-lo. Quase que eu falei o nome do bispo, já é falecido, né? Vocês mataram a charada. Meus irmãos, como é que nós agimos quando nós estamos feridos, igual a samaritana? Nós chegamos perto de Jesus e Jesus olha para você e diz assim, dá-me de beber. Você vai sair com ele na cabeça. Você que está me pedindo isso? Nem balde você tem? Deus está ou não no meio de nós? Jesus está sentado em cima do poço, ele está no meio do poço, assim como Moisés pergunta para aquele povo na primeira leitura, ele está ou não no meio de nós? E a mulher conversando ali com Jesus, e Jesus vê aquela mulher e vai dizer, olha, se você soubesse quem te pede água, se você soubesse quem é que está pedindo água, quem é? Você está se achando, hein? Você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço para nós, para os animais? Olha, você está muito nervosa, minha filha, está muito estressada, você está murmurando, reclamando. Jesus não falou, mas pensou, vou mudar seu nome para Massá Meribá, está reclamando demais. Olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos quem nós conhecemos. Eu vou te dizer uma coisa, minha filha, chegará um dia que vocês não adorarão nem aqui nem lá, porque os homens que Deus procura, as mulheres que Deus procura, são adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Jesus viu na postura da mulher, uma mulher ferida, que ela estava ao meio-dia no poço, fugindo das pessoas, e ela foi rude com Jesus, atacou Jesus. Ela está fugindo, ela está atacando, animal acuado. Aí ele vai falar, já sei, é o coraçãozinho dela, é uma mulher procurando ser feliz, procurando ser feliz do jeito errado, e a cruz só pesa. Deixa eu falar com ela a verdade agora, como ela não está entendendo o que eu quero, deixa eu ir na ferida dela. Olha, minha filha, você está falando demais, reclamando demais, vai chamar o teu marido. Ela fica triste, eu não tenho marido, Senhor. Nisto falaste a verdade. Você já tiveste 5, e o seu atual não é o seu marido. Eu vou abrir um parênteses. Imagina se o poço fosse hoje e a samaritana vivesse no nosso século, e Jesus falasse com ela que ela não é feliz, que aquele homem que ela está não é o marido dela. Meu filho, era um processo na certa. Mas quem é você para me julgar? Se eu estou tão feliz, e não é da sua conta, eu tive 5, 6, 14 ou 21, é a minha vida. Mas Jesus vai com carinho, mas ele mostra para a mulher a causa da tristeza dela. É meio-dia, o sol tem que iluminar aquele poço profundo, que está procurando amor. Ela procurou amor num homem, não encontrou. Ela procurou amor no segundo, também não encontrou. Ela foi deitar com o terceiro, também não achou. Pegou o quarto, durou pouco. Foi no quinto, deu zebra, está no sexto. Jesus fala com ela, ele não é o teu marido. Senhor, vejo que tu és um profeta. O milagre acontece no 7. 6 talhas de pedra, Jesus é a 7ª. 5 pães e 2 peixinhos, 7. Dons do Espírito Santo, 7. Dias da semana, 7. Notas musicais, 7. Pecados capitais, e daí por diante. Jesus é o 7º homem daquela mulher que já teve 6. Com uma diferença: todos os outros queriam o corpo dela, Jesus queria o coração. E o milagre acontece porque ele mostra para ela, atenção para você, e você de casa, é para você isso, não para todos, mas para muita gente. Não se iluda, não se iluda procurando felicidade plena nas pessoas. Porque eu estou procurando um grande amor, eu já tive 5, estou no 7º e não sei quando vai parar. A pessoa é carente, ela fica procurando amor em amigo, em gente.
E Jesus falou: olha, enquanto você estiver procurando completude em pessoas, essa lista não vai parar. Você está no 6º, daqui a pouco está no 75. E não vai parar, porque você não vai encontrar completude. Porque se você tem sede, esses homens que você teve, que abusaram de você, que usaram você e que também foram embora, eles são sedentos também. A sua cruz dá mais pesada e a deles também. Eu estou te pedindo água, porque se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, nem sede de homem, nem sede de atenção, nem sede, você não terá sede nenhuma, e você vai se transformar numa fonte de água viva. Eu não quero te dar só água, não. Quero que você possa saciar a sede dos outros. Que o dia que eu saciar a tua sede, você vai saciar a sede dos outros. Então, dá-me de beber desta água, para que eu não venha aqui para buscá-la. A mulher ainda continua na água física, e Jesus está se dando a ela. Jesus é a água que essa mulher precisa. E Ele vai mostrando para ela que ela precisa deixar uma vida antiga, que ela precisa começar esse meio-dia para frente. O que o texto diz? Que a mulher larga o cântaro, o jarro, a talha, e ela vai para Samaria testemunhar. Os grandes estudiosos bíblicos, isso aqui é muito bonito, dizem que esta talha que ela largou é a talha que faltava nas bodas de Caná. Se nas bodas tinha 6, cadê a 7ª? É da samaritana. Ali completou o milagre lá das bodas de Caná. Eu não vou entrar porque o nosso tempo não permite isso, mas é um texto que eu queria pregar para vocês uma semana. Quando um homem solteiro queria arrumar um bom partido, ele ia para perto de onde? Do poço. Antigamente as pessoas iam na praça, ficavam andando. Minha mãe conta isso. Meu pai, que não era namorado dela ainda, parado perto do cinema, Cine Hits, e minha mãe com as colegas indo perto do Augusto Gonçalves, lá na Praça da Matriz, e ficavam desfilando, e os rapazes parados e as moças passando, entendeu? Era assim. Depois era no Somebody Love, né? Na conversa. E hoje, padre? Hoje é na sua cama, só no TikTok, site de relacionamento, essa confusão aí. Mas era assim. Aquele local, os solteiros iam para começar um namoro. Quando a samaritana chega no poço, ela não sabe que aquele é o Filho de Deus. Para ela era mais um homem. E na cabeça dela, homem é problema, homem é sofrimento. Por isso que ela é rude com ele. Ah, você não tem nem balde. Não é possível, mais um homem. Eu vi aqui meio-dia. Meio-dia é o horário que ninguém vem. É o sol mais quente. E está esse homem aí ainda sentado em cima do poço. Uma mulher ferida, coração doído. Ela achou que aquele homem, que era Jesus, queria alguma coisa com ela. Por isso ele estava no poço, porque ali se começavam relacionamentos. Só que Jesus mostrou para ela que ele estava muito interessado na salvação dela e não em ter prazer com ela. E aquela mulher larga o cântaro. Gente, ela foi buscar água e ela falou de Jesus, que Jesus não tinha balde, não tinha cântaro. E ela volta para Samaria e largou o cântaro vazio. Ela viu que o não ter nada é ter tudo. Que o largar cântaros é necessário durante a tua vida. E a pergunta é, você que no Evangelho é a samaritana, qual cântaro que você precisa largar nessa quaresma? O que você está carregando? Tentando saciar a sua sede que não sacia. Que você busca uma vez, tem mais sede. Você volta, e a sede não acaba. E não é sede de água, eu estou dizendo. Ela largou o cântaro e ela vai para Samaria. E todos da Samaria vieram. Falaram, nossa, agora nós acreditamos em ti, Jesus. Não é porque a mulher disse, agora nós vimos que tu és o santo, é um grande profeta. Todo encontro com Cristo, ele se transforma em testemunho. Aquela mulher que vai buscar água, ela agora volta para Samaria distribuindo água. Não a água material, mas a água da pregação, do testemunho, do sentido da vida. E as pessoas vão até Jesus e encontram Jesus. Então veja, primeiro, Jesus sacia a água da mulher. E a mulher desperta nos outros sede. Sede de quem? De Jesus. E eles vão lá. Ontem, já estava bem cansado, mas eu começo a ler Bíblia, vou estudar e meu sono vai embora. Eu estava lendo uma homilia de Santo Agostinho. Ele dizia que é aqui que a gente vai entender o que significa ser sal da terra. Quando você come uma comida salgada, o que você pede na hora? Água. Aquela samaritana se tornou sal. Sal da terra. Meio-dia, a luz iluminou. Luz do mundo.
ela vai até a Samaria e começa a falar de Jesus. E aquele povo ficou com sede. Sede de quem? Daquele homem lá no poço. E eles vão até Jesus. Será que você tem sido esse sal, despertando o desejo e a sede das pessoas por Jesus Cristo? Bonita história, bonito evangelho. E entre a saída da mulher e o retorno dos samaritanos, Jesus não fala só da sede, ele fala da fome. Não foi isso no evangelho? Parece que tem um hiato ali. Ele falou: olha, eu não quero comer, só que estava com fome, né? Não quero comer nada não, e ninguém me deu comida. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Vede, os campos já estão dourados, e quando o campo está dourado, vem a colheita. Ele está falando de que campo? De dois campos. O campo de trigo, que é o trigo maduro, é colhido. O trigo se faz a farinha, que se faz o pão, que Jesus transforma em Eucaristia, ação de graças. Ele está falando: saiam de Massá, Meribá, a tentação da reclamação, e venham para o campo dourado, ação de graças, Eucaristia. Quando ele olha para Samaria, o judeu não gosta de samaritano. Mas quando Jesus olha para Samaria, diz: os campos já estão dourados. Ele está falando de quem? Ele sabia que com o testemunho da samaritana, aqueles viriam até ele e seriam ali evangelizados, tocados e curados. Olhando para o mundo, você pode ver o mundo de duas maneiras: o mundo jaz pelo diabo, ou os campos estão dourados. O mundo é lugar de missão, é lugar de evangelização. Eu faço a minha parte, tento fazer o melhor que eu dou conta. Faça a sua parte. Conversava na última vez que estive no Hesed com a irmã Maria Raquel, irmã Maria Joana, e a nossa conversa era em torno do cansaço. Eu extremamente cansado, elas extremamente cansadas. Dorme pouco, come pouco. Essa é a briga da minha mãe eterna comigo. Você não come, você não dorme. Uma vida que eu gosto muito, abençoada, mas está longe de ser uma vida fácil. Quem sabe vida de missão, aeroporto, cidades longe, um dia inteiro de viagem. E nós falávamos: irmã Maria Raquel, Maria Joana, irmã Chiara Maria, Luiz Maria, Padre Emanuel, por que do nosso cansaço? Por que desse cansaço e deste não parar? Porque nós entendemos que o mundo é um campo dourado, é momento da colheita. E Jesus que vai dizer: os trabalhadores são poucos. A gente sempre brinca assim: não, depois que a gente morrer, vai descansar o resto da vida, deixa gastar a vida com a obra de evangelização. Mas não é só padre, não é só irmã, não é só Frei Gilson, todos nós. Se você fizesse o que a samaritana fez, mais pessoas que estivessem ao seu redor teriam sede de Jesus, que sentiriam o sal da tua vida, o sabor da tua vida, o testemunho da tua vida. Quantas pessoas hoje na igreja são leigos comprometidos com a evangelização, comprometidos com a pastoral, com o movimento, com uma equipe. Isso é maravilhoso, e nós devemos fazer com que as pessoas tenham mais sede de Jesus Cristo. E quando você trouxer ela vai dizer a você: olha, eu vi porque você me falou, mas agora não é porque você falou mais, eu experimentei. Realmente Jesus é a melhor água, é o melhor pão, porque o vinho melhor ficou para o final. No deserto, primeira leitura, saiu água da pedra. Hoje a água jorra do coração de Jesus. Ele é a verdadeira rocha. E toda vez que você olhar o padre preparando o altar para o rito eucarístico, você verá, quem é atencioso, que o padre coloca no cálice o vinho e uma gota de água. Olha a água aí, para saciar a sede. Mas qual gota de água é essa, padre? Por que se coloca no cálice uma gota de água? A gota de água são todas as pessoas que participam daquela missa. Então na missa o padre coloca você no cálice. Eu desafio qualquer um aqui a vir e tirar essa gota depois que eu coloquei no meio do vinho. Ela vira vinho. A sede de Jesus não é sede de água, é sede que você tenha sede dele. Porque aquele que pede de beber no poço de Jacó é o que vai pedir para beber do alto da cruz. Tenho sede. Ele está com sede de água? Não, é de você. É de conversão, é de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como sempre, fiz um esquema grande, olhei pouco, né? Mas tá bom, porque é tanta coisa a partilhar. Mas espero que essas considerações ajude você a continuar uma quaresma mais santa. E saber que na missa de hoje, Jesus da Eucaristia, Ele olha para você e diz: dá-me
de beber. Ele quer você, Ele quer a sua vida, Ele quer saciar a tua sede, para que você se torne testemunha, saciando também a sede da humanidade. Finalizo com um pequeno texto, um poema, que eu já tinha escrito há um tempo, que vai sair num dos próximos livros que nós lançaremos sobre evangelização das famílias. Eu coloquei o nome de Hoje a Samaritana Sou Eu. Eu fiz uma releitura do texto, eu me colocando no lugar da samaritana. É como se eu fosse buscar água e Jesus estivesse no poço e ele começasse a conversar comigo, o Padre Christian. Como que seria o diálogo? Foi desta oração que eu escrevi este pequeno poema que partilho com os senhores. Hoje a samaritana sou eu, caminhando com um cântaro vazio na mão. Hoje, a samaritana sou eu, caminhando com um cântaro vazio na mão, trazendo no coração tantas sedes escondidas. E tantas histórias que só Deus conhece. Venho ao poço no calor do meio-dia da vida, onde o cansaço pesa e a alma se inquieta, procurando água nas fontes deste mundo, que prometem muito, mas saciam tão pouco. Quantas vezes tentei matar a sede nas águas rasas das ilusões humanas, e voltei para casa com o coração cansado e a alma ainda mais vazia. Mas hoje eu encontro Jesus sentado junto ao poço, esperando por mim, como quem espera um amigo, olhando minha história. Olhando minha história, sem condenação, e falando ao meu coração com ternura. Só Ele conhece minhas quedas e meus caminhos tortos, conhece minhas lágrimas e minhas batalhas, e mesmo assim me pede algo tão simples: dá-me de beber. E eu descubro com espanto e alegria que aquele que pede é também aquele que dá, que aquele que tem sede de mim é a fonte que pode saciar minha vida. Hoje deixo o meu cântaro aos pés do poço, deixo para trás minhas falsas seguranças, porque encontrei algo maior do que tudo aquilo que eu buscava. Hoje a samaritana sou eu, que encontro no olhar de Cristo a misericórdia, na sua palavra a verdade, e no seu coração água viva. E agora eu posso caminhar pela vida com o coração renovado e cheio de esperança, porque sei que encontrei a fonte verdadeira, Jesus, o Salvador do mundo, a água que me saciou como nenhum ser humano poderia saciar. Por isso, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas eu lhe daria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.